Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor dirigente da congregação em Senador Camará. Sejam todos muito bem-vindos. Meu pastor presidente, o pastor Sóstenes Silva, a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Bom, gente, a gente está encerrando aí o trimestre, né? Estamos acabando aí o quarto trimestre e encerrando também o ano. E a gente está feliz porque comentamos a revista Editora Betel Dominical. Esse quarto trimestre foi uma bênção, falando aí sobre o livro, né, a carta, a terceira epístola de João. E fomos muito abençoados aqui pela ministração do nosso pastor Alex de Melo Cardoso. Vocês vão reparar que hoje o ambiente aqui está diferente, porque sempre que vai terminando o trimestre, a gente procura fazer algo diferente, sair um pouco lá do escritório, sair, né, mudar um pouco o ambiente. Então a gente vai resolver fazer essa lição aqui para ser uma lição diferente, para estar mais próximo aqui de vocês, aqui na minha sala mesmo. E a gente está fazendo esse vídeo também de uma forma mais breve. Muita gente, infelizmente, né, não assiste os vídeos finais ou não tem ABD, né? Vamos agora Natal, fim de ano. Então, fica corrido também. Então, os vídeos agora são um pouco mais curtos. Entendo decorrência disso, né? E no ano que vem a gente volta de novo no estúdio, mas eu sei que o importante é o conteúdo e tem muito conteúdo bom aí para você ficar aqui com a gente. Então, prepara aí o seu coração, seu cafezinho, né? Seu chamate, seu mate leão, sei lá, o que você tiver aí, a muco, se estiver em Angola aí. Bom, e prepara porque hoje nós temos uma lição também sensacional. Está acabando o trimestre, mas é uma lição que você não pode perder. Mas só depois da nossa vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos. E você pode ajudar o canal Boa Semente sendo membro do canal Boa Semente. Se você fizer assim, você vai estar ajudando o canal e você vai ter vídeos exclusivos, tá bom? Mas também você pode ser apoiador. E nesse caso você tem aí plano de aula exclusivo. Você pode também fazer um Pix se você quiser ou fazer os cursos que nós temos aqui. Quando você faz um curso aqui comigo, né, na Hotmart, pela Hotmart, curso de professores de EBD, superintendente de EBD, cursos de obreiros, tudo que você faz pela Hotmart, você está também ajudando, além de você estar crescendo espiritualmente, você está me ajudando o canal. Então você também pode fazer os cursos EAD, aí tem capelania, tem liderança, tem também outro de formação de obreiros, tem cursos de teologia, tudo EAD, você estuda na sua casa e recebe o certificado no final. Essa é uma forma de nos ajudar, também você pode nos ajudar assistindo os vídeos, compartilhando, deixando like, deixando joinha, isso é muito importante porque o YouTube entende que o vídeo ele é relevante e assim ele compartilha com mais e mais pessoas. Não deixe também de adquirir os livros que a gente fala aqui, quando a gente cita algum e coloca na descrição, você vai encontrar ali os livros da Amazon, né? Quando você compra na Amazon, você não paga nada mais por comprar aqui nos links do canal, mas o canal, né, é beneficiado quando você compra alguma coisa aqui. Aí também tem os nossos e-books, tem um e-book aí sobre como dar uma aula transformadora, que eu sei que é um e-book que a gente fez, que é uma bênção, e tem outros que estão sendo preparados, tem a coleção de e-books sobre os livros proféticos que a gente estudou, livros históricos, né, que a gente estudou recentemente aí no terceiro trimestre, tem 12 e-books, né, dessa coleção. Tem um e-book sobre a oração, né, o poder espiritual da oração, como ter uma oração que realmente Deus ouve, né, a oração que Deus sagrada, tem batalha espiritual, tem muitos e-books. Você entra e também comprando e-book, você vai nos ajudando e ao mesmo tempo você também vai estar sendo ajudado porque você vai ter aí a possibilidade de crescer espiritualmente. Bom, aqui comigo temos também o meu cachorro labrador, vocês estão vendo a foto, o quadrinho dele lá atrás, né, mas ele está aqui comigo, então se ele latir, se ouvir um latido, se ele andar para lá e para cá, vocês não
repara não, porque não tem como deixar ele lá fora, tá chovendo, e esse labrador grande aqui, ele só gosta de ficar aqui em casa, é o Bolt, tá bom? Só para vocês ficarem, já se prepararem aí quando acontecer alguma coisa também. Bom, vamos lá, nossa lição 12, o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Texto áureo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2. Não apenas, verdade aplicada, né? Não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar as credenciais para um discípulo forte. 2, ressaltar a importância da maturidade espiritual. E 3, destacar o compromisso com o Cristo da igreja. O texto de referência está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso, alcancei misericórdia para que de mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Os hinos são 141, 143 e 147. Vamos falar com Deus. Pai, em Tua presença gloriosa estamos mais uma vez te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra e te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, as Tuas maravilhas, as Tuas mãos poderosas sobre nós, para que possamos conduzir, Senhor, da melhor maneira possível, tudo aquilo que Tens colocado em nosso coração, para compartilhar com os Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, porque entendemos e compreendemos, Senhor, a importância da Tua unção e da graça sobre a nossa vida, para que possamos comunicar aquilo que, Senhor, que Tu tens falado conosco. Dá-nos uma escola bíblica abençoada no domingo, aqueles que não terão, Senhor, da mesma forma, aqueles que assistem conosco também, Senhor, porque entendemos que é através da Tua palavra que temos crescimento, e, Senhor, e que cada um de nós somos abençoados como nos debruçamos, Senhor, e estudamos aquilo que Tu tens para nós. Pai, essas bênçãos te pedimos já no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, como eu disse para os irmãos, né, por que a gente grava EBD, né? Tendo em vista que esse final de ano caem tanto, né, as visualizações por conta das festas de fim de ano. Bom, primeiro por respeito às pessoas que nos assistem. Muitas pessoas que nos assistem nem estão matriculadas na EBD e não são professores, mas nos assistem toda semana. E eu tenho um compromisso com Deus, né, de manter essas aulas, embora seja extremamente cansativo. A gente grava direto, a EBD não tem férias, né? Eu gravo aqui direto, mas eu fico feliz em poder estar compartilhando com vocês essas lições aqui, que eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida. Aqui, na lição de hoje, nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. A lição de hoje, então, tem um foco fundamental sobre crescimento. E o que é importante a gente pensar aqui sobre esse crescimento, tá? A igreja ela não pode ficar dependente da liderança e dos pastores para que ela possa crescer. Tema geral, se fosse pensar aqui, seria mais ou menos isso. Então, a igreja ela não pode ficar refém da ideia de que o pastor é que é o responsável pelo crescimento da igreja. Muitas pessoas, elas acham que o pastor é aquele que vai dar crescimento, ele vai ganhar almas, ele vai evangelizar, ele vai discipular, ele vai fazer tudo. Essa ideia que nós temos na Assembleia de Deus, infelizmente, não só na Assembleia de Deus, mas em muitas igrejas pentecostais, das ditas tradicionais, é uma ideia muito, muito prejudicial. É prejudicial para a igreja e é prejudicial para a liderança. É prejudicial para a igreja porque a igreja fica dependendo de um homem, dependendo da figura de uma pessoa para prover o crescimento daquele grupo, da igreja, da membresia. E não só isso, questão de números, do crescimento de números, mas também do crescimento pessoal de cada um.
E é ruim para o líder, ou a liderança, ou o pastor, aquele que está na frente, porque ele fica refém desse sistema e se vê extremamente pressionado a ter que dar uma resposta para a qual ele é incapaz, porque é humanamente impossível. Lembra que no começo do trimestre eu expliquei que a igreja não é uma empresa, a igreja é um ambiente espiritual, e por ser um ambiente espiritual é diferenciado. E as nossas questões, as nossas dúvidas, nossos problemas estão relacionados ao mundo espiritual. E fora também os problemas materiais que todos nós temos. Então, a escola bíblica dominical, os trabalhos da igreja, os departamentos, a igreja como um todo se torna extremamente pesada e difícil. E por conta disso, não existe o crescimento. O que o autor traz para nós hoje é que o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros, ou seja, um cristão, ele é também responsável pelo crescimento do outro que está ao seu lado. E não é a visão de que o pastor é que tem que dar o crescimento, um homem que tem que cuidar de todos, mas todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Lembra que a gente estudou em Atos lá, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, né? A gente viu lá como é que era o segredo para o crescimento da igreja, né? Que o crescimento se dava na comunhão, na oração, no ensino e no partir do pão, os 4 elementos fundamentais para o crescimento da igreja, tudo aquilo ali que queria dizer que eles estavam crescendo juntos, estavam crescendo em comum, que eles estavam crescendo de forma que todos pudessem crescer. Então isso é muito importante você entender. O primeiro ponto é que todos nós somos chamados a desenvolver também, ou ajudar que o outro cresça. Ok? Então, todo o tempo, quando ele está falando aqui sobre discipulado, o discípulo tem que fazer isso, o discípulo tem que fazer aquilo, é porque ele entende que eu e você, embora não sejamos pastores, ou embora não sejamos líderes, não sejamos alguém influente, nós também somos responsáveis pelo crescimento do corpo de Cristo. E não apenas os pastores, como muita gente imagina, porque isso gera um comodismo também, as pessoas se acomodam, as pessoas acham que é assim mesmo, tal, não sei o quê, papapá, né? O pastor que tem que fazer, o obreiro que tem que fazer, aqui está assim por causa disso, porque a gente joga, a gente transfere a nossa culpa para o outro, que é uma característica humana, né? Desde o Jardim do Éden, que a gente pode perceber que o homem transfere essa característica, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas mazelas, a culpa sempre para o outro. Foi o que Adão fez, foi o que a Eva fez. Então, na igreja não é diferente, então as pessoas começam a culpabilizar a liderança e a igreja não cresce. Não, no entendimento desse trimestre, né, que a gente tem aprendido aqui, é que é justamente diferente. Nós temos que cuidar do crescimento um dos outros. Eu sou responsável também, junto com o pastor, com a liderança, com o professor, com o superintendente, de trazer crescimento ao corpo de Cristo, e não apenas uma pessoa. Então, se sua igreja às vezes está passando por dificuldade, seu grupo, sua célula, seu trabalho que você tem desenvolvido tem passado por dificuldade, é porque você ou vocês, no caso, o corpo ali está esperando por alguém, em vez de promover esse crescimento. Então, por isso que o título diz, não vamos nos perder, o verdadeiro discípulo, vocês somos discípulos, aprendemos com o Mestre, que é Cristo, promovemos o crescimento de outros discípulos. Um ponto segundo que eu quero desenvolver nessa introdução é que você não pode crescer sozinho. Ok? Você não pode crescer sozinho. Não existe crescimento individual sem um crescimento coletivo. E aí eu gosto, né, da cultura africana, que é a minha área, que é a minha praia, que eu gosto, sou estudioso dessa área. É uma ideia muito interessante que um ditado, né, muito africano, que é bem legal, que casa, né, muito com essa lição que a gente está estudando aqui agora, que é a seguinte: se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Esse ditado, assim, esse provérbio africano, eu acho sensacional, porque ele fala dessa questão da ajuda mútua, né? Que quando nós estamos junto com o outro, a gente consegue mais, a gente cresce mais. Na cultura africana também, a gente entende que você só cresce junto com a comunidade, você não pode crescer sozinho.
Quando você cresce sozinho, sabe o que acontece? Você se desponta dos demais e você começa a achar que aquele ambiente não é adequado, as pessoas já começam a achar que você está diferente. Então, você não pode crescer. Se você cresce sozinho, assim, na ideia de que eu vou crescer, eu vou deter o conhecimento, eu vou subir de vida, vou mudar de vida, e se as pessoas que estão ao teu entorno, elas não crescem, você não vai a lugar nenhum e nem elas vão a lugar nenhum, porque elas vão te atacar e você vai atacá-las também, porque você chegou num outro nível, num outro momento e as pessoas que estão contigo não estão te acompanhando. Então você tem que crescer junto com a comunidade. Então, se eu estou estudando, eu tenho que trazer esse estudo para a minha comunidade. Se eu estou trabalhando, estou tendo mais recursos, eu tenho que ajudar aqueles que estão na minha comunidade, né? Isso começa lá pela minha família. Então o filho começou a ganhar mais, então ele tem que ajudar a família a crescer. Seus irmãos a também chegarem lá, seus primos também chegarem lá. Porque quando ele chega, ele tem que chegar junto com seus irmãos. Porque a família cresce junta. Porque se você crescer sozinho na sua família, a sua família se tornará dependente de você. A gente está aprendendo aqui que sempre que alguém cresce demais, que alguém se desenvolve demais sozinho, ele passa a assumir um protagonismo que não é benéfico nem para ele nem para o grupo. Porque ele começa a ser sobrecarregado e o grupo começa a ser dependente. E acontece isso na família, quando alguém ganha mais um pouquinho que todo mundo, então todo mundo começa a depender de fulano, de Beltrano, para dar aquele dinheiro, aquele up, né? A família toda fica dependente e muitas vezes as pessoas se acomodam. Quando isso acontece numa comunidade é a mesma coisa, gera a dependência. Quando alguém, muitas das vezes também acontece da pessoa fazer isso na igreja dessa forma, então nós temos que cortar isso. Por isso, todo mundo tem que entender que é importante para o crescimento do corpo de Cristo. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala lá, a gente já sabe, né, o que o texto diz, que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou seja, né, a ideia de que temos ali não só a dupla, mas mais uma pessoa para ajudar, 3 dobras, ou seja, quanto mais gente, melhor para que a gente possa desenvolver o trabalho, para que o trabalho possa crescer, para que as coisas possam fluir. Então isso é muito importante, você entender o que a Bíblia fala, que um companheiro ajudou ao outro, e ao seu amigo disse, esforça-te. Ou seja, a ideia de estar junto, né? A ideia que está em comunhão. Então, esse é o tema, né, geral disso aqui. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é na verdade aplicada. Ele fala o seguinte, olha só, para você destacar com a sua classe. Tem aqui o chamado de Cristo é o contínuo aperfeiçoamento. Ou seja, o nosso aperfeiçoamento não é algo acabado. Assim como a salvação não é algo acabado, que acabou, está pronto. Não, é contínuo. Cada dia eu busco, a cada dia eu me esforço, a cada dia eu cresço, eu aprendo, e aí assim eu estou em contínuo aperfeiçoamento. Eu, por exemplo, eu tenho uma lógica na minha vida que eu não passo um dia sem aprender nada. Todos os dias eu anoto alguma coisa que eu aprendi. No dia que eu termino a noite, que eu não tenho nada para anotar que eu aprendi, então aquele dia já não foi um dia de aprendizado. Eu tenho que sempre aprender coisas novas, porque todos nós temos que aprender coisas novas. Eu busco a minha vida, pauto a minha vida pelo aprendizado. Por quê? É um contínuo aperfeiçoamento, seja na faculdade, seja na igreja, seja como pai, como marido, como esposo, como que a gente pode crescer? Como que a gente pode crescer? É o contínuo aperfeiçoamento. Crescimento, né? Ou seja, tenho que crescer, né? E a gente só vai chegar a essa... enquanto nós estivermos vivos aqui na Terra, nós temos que crescer, ou seja, a gente tem que frutificar, a gente tem que desenvolver, a gente não pode ficar na mesma coisa, na mesmice, não, porque senão não há desenvolvimento. E amadurecer. E aí esse amadurecimento fala o quê? Das nossas emoções, né? Das nossas emoções, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age. A gente tem que crescer, não pode ser imaturo. E até quando? Até que Cristo venha. Então a verdade aplicada está muito fechadinha, muito boa para você desenvolver na sua classe. Tem certeza aí que vai ser bênção. Ainda no texto de referência, olha só, quanta coisa boa, né, que a gente tem. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né, seu filho na fé, alguém que
ele escolheu, cujo qual entre os dois houve essa ligação aí espiritual, porque Paulo ele vai cuidar de Timóteo, preparar o Timóteo para ser um jovem pastor, uma jovem liderança, e ele, e aí só é importante também pontuar que assim como o Paulo, ele está chamando Timóteo aí para poder formar Timóteo, também João está fazendo a mesma coisa com Gaio, né, na epístola de João, né? Então, o que acontece? É que aqui a gente vê a importância da transmissão do conhecimento. Número 2 aqui também interessante é que o apóstolo Paulo se coloca como pecador. Ele podia se colocar como professor, como mestre, como pastor, mas falou assim, não, eu sou o principal dos pecadores. Olha que coisa linda, né? Que humildade, né? Somente pessoas humildes são capazes, aliás, vamos trocar, somente pessoas fortes são capazes de serem humildes, somente pessoas fortes, com caráter, com amadurecimento espiritual, intelectual e moral, é capaz de desenvolver essa habilidade de ser humilde, de se colocar como pequeno, como menor. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 15 ele faz isso, olha, eu sou o menor dos pecadores, ou maior dos pecadores, né? Então, dos quais eu sou o principal, ou seja, eu sou o pior, mas por isso alcancei misericórdia. Então quer dizer que quanto mais pecador eu for, maior misericórdia alcançarei, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade para exemplo dos que haviam crer para a vida eterna. Ou seja, se eu fui alcançado pela graça, pelo amor e pela misericórdia, que sou o principal dos pecadores, quem dirá os outros? Então os outros também serão abençoados por conta disso, né? Porque se eu fui, eles também são. Bom, ora, o Rei dos séculos, imortal, e aí vem um louvor ao Senhor, né? Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, para que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por boa milícia. Porque o que acontece? O Timóteo tem uma chamada desde o ventre da sua mãe, existe uma imposição de mãos ali sobre ele e uma profecia sobre a vida dele de que ele seria um pastor, de que ele seria um líder espiritual. Então ele falando assim, meu filho, que segundo aquilo que foi profetizado sobre a sua vida, sobre a bênção sobre a sua vida, que você siga o caminho. Ou seja, não era só ter a profecia sobre a vida dele, era necessário que ele realmente cumprisse a trajetória que Deus havia colocado para ele. Bom, muito bem, agora vamos entrar aí nos tópicos importantes aí da nossa lição e desenvolver. Introdução, recomendar segundo o dicionário significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável. 1. Credenciais bíblicas do discípulo cristão. Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabara se tornando a ponto de evangelizar, de ter evangelizado a Ásia, a Europa e por aí vai. Paulo deixou de ser um religioso para assumir o papel de apóstolo dos gentios. Romanos 11:11, né, vai falar que Paulo ele é o apóstolo dos gentios, aquele que Deus chamou, né, para ser aquele que evangelizaria os gentios. E quem são os gentios? Né? São aquelas pessoas que não fazem parte da igreja. Né? Você sabe que Deus trabalha com 3 povos, os judeus, ou Israel, ou não vou chamar de judeu, porque Israel é uma coisa e judeu é outra. Judeu, a igreja e o mundo. O mundo é chamado aqui na Bíblia, nas Escrituras, de gentio. Então o apóstolo Paulo se coloca como o apóstolo dos gentios, né? Romanos 11:11 diz, portanto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ou seja, aqui nesse texto o apóstolo Paulo fala que a graça foi ofertada aos judeus, eles recusaram, então Deus chamou um povo que não era para ser, Deus chamou um povo de fora, eclésia, para vir e então constituir um novo povo, um novo Israel, que é o Israel de Deus, são os gentios, e o apóstolo Paulo se coloca como o principal. Nesse tópico, então, nós vamos estudar quais são os credenciais do discípulo cristão, que eu e você somos discípulos cristãos, precisamos ter essas características. 1.1, confiar nas Escrituras.
O termo confiar, né, arreu, significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos. Então, meus irmãos, aqui no 1.1 é importante que você entenda que para ser um bom discípulo você precisa confiar. Aonde? Confiar em si? Não, confiar na palavra de Deus. Né? 1 Timóteo 1, 3, 4, e eu vou ler aqui o texto aqui com vocês. Hoje vai ser um pouco, você está percebendo que a gente está um pouco diferente aqui, para mudar um pouco, porque é muito interessante. Eu gosto muito da mudança, sabe? A mudança é legal, porque quebra aquele paradigma, aquela coisa que fica sempre a mesma coisa. Eu não aguento ficar mais naquele, né, gravando no mesmo lugar. Então, no final do trimestre eu venho para outro lugar, e aí eu sou renovado, né? Sou renovado. Você também deve procurar novos modos de dar aula, de ministrar o seu conteúdo, porque não fica cansativo nem para você e nem para aqueles que estão aí te ouvindo. Então, um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina os outros a confiarem. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 1, 3 e 4 vai dizer assim: quando eu estava de viagem, diz Paulo, né, para a Macedônia, te roguei que permanecessem ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinassem outra doutrina, ou seja, outro conhecimento, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha aí, e o que acontece? O apóstolo Paulo está advertindo a Timóteo, esse teu filho na fé, de que tem gente trazendo outras doutrinas, outros conhecimentos. No tempo só não dá tempo da gente entrar muito nisso, mas só para você entender, no tempo do apóstolo Paulo existiam outras pessoas, outros mestres, né, outros doutores que ensinavam coisas diferentes. Vou citar só dois, que você pode usar de exemplo. Os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles que se convertiam ao evangelho, mas queriam guardar as práticas do judaísmo, ou seja, da lei. E o que acontece? Eles vinham para a igreja, mas começavam a ensinar, não pode comer isso, não pode comer rã, não pode comer animal impuro, não pode não sei o quê, vamos fazer a festa da lua nova, do tabernáculo, vamos fazer a festa vamos fazer as festas da Páscoa, então você tem que guardar. E pior, se fosse só isso, estava bom. E o problema é que eles também ensinavam que era necessário que a igreja se circuncidasse, ou seja, que os homens fizessem a operação, né, da circuncisão, retirando a pele do prepúcio ali. Então, o apóstolo Paulo teve que lutar muito para explicar para eles que a salvação não se dava pelos rudimentos da fé, por esses rudimentos da lei, né? da prática. Não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, não beba isso, não olhe para cima, não olhe para baixo. Não, e muito menos a circuncisão, porque tudo agora, toda a salvação se residia na vida de Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Mas tinha muita gente que ensinava isso de maneira que muitas vezes ele passava por uma igreja e depois ele sabia, né, ficava sabendo que passou outra pessoa ensinando tudo diferente. Quanto às fábulas aqui, que ele fala, as fábulas, naquela época tinham os gnósticos, né? Os gnósticos, na verdade, dois grupos, os gnósticos e agnósticos, estavam também ali no meio. Os gnósticos era uma teoria, uma filosofia que ensinava que para ser salvo você tinha que ter um conhecimento extra, um conhecimento superior, um conhecimento magistral sobre Deus. Se você não tivesse conhecimento, você não seria salvo. É uma ideia assim de elevação, né, de iniciação, ou seja, meio que até mesmo o ocultismo, porque essa revelação não era para todos e as pessoas tinham que buscar, se esforçar para poder descobrir, conhecer, e quando você conhecia era salvo. O apóstolo Paulo falava, não tem nada de conhecimento, não tem nada oculto. O conhecimento vem pela palavra de Deus e está aberto para todo aquele que crê. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo está advertindo a Timóteo, dizendo, Timóteo, cuidado com as fábulas, né? O versículo 4 está dizendo lá, não se ocupem com fábulas, nem genealogias, ou seja, chegar lá, não, vamos aqui a genealogia de Cristo, a genealogia de fulano, que fulano gerou ciclano, que Abel gerou, esquece essas coisas aqui, né?
sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E hoje não é diferente, né? Porque hoje também não temos hoje judaizantes, nós temos hoje gnósticos, mas temos fábulas, nós temos crendices, nós temos ocultismo, nós temos tantas coisas que estão misturadas na Bíblia, nós temos esses coaches, né? Que tal, nada contra os coaches, né? Mas estamos misturando a figura do pastor com coach, pessoas que, né, que estão ali para virar, a igreja se transforma em várias técnicas que você tem que desenvolver, em várias coisas que nós temos que fazer, mas esquece do poder do evangelho que transforma o homem. Não é técnica, não é nada disso que transforma o homem, é o poder do evangelho, a salvação pela graça de Cristo Jesus. Está gostando? Deixa o like, dá o glória. Não é o ambiente, né? Não é o ambiente que faz, mas é o conteúdo. É isso que as pessoas não entendem. Não é o ambiente. O ambiente não faz nada. O que faz é o que está dentro de nós, né? E quem faz o ambiente é sobre nós. Não existe lugar pequeno. O que existe são pessoas de mente pequena. Gostou? Gostou? Comenta aí. Não existe lugar pequeno. O que existe são pessoas com a mente pequena. 1.2, dependente de Deus. O verbo depender tem a origem do latim dependere, ou seja, estar preso a, estar pendurado. Então, quando nós dependemos de Deus, nós estamos como se fosse pendurados em Deus, né? Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus no sentido de não exercer seu chamado sozinho, ou seja, achar que vive independente de Deus. Olha o que diz Atos, capítulo de número 9, versículo de número 6. Pega a sua Bíblia, você vai precisar dela muito hoje. Né? A gente vai ficar aqui muito mais preso na Bíblia do que no próprio texto, porque senão fica muito repetitivo. Atos 9,6 diz assim: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Né? Aqui, essa passagem, né, é a passagem da conversão do apóstolo Paulo. E aqui, por que dependente de Deus? Porque depois que o apóstolo Paulo tem um choque, ele cai em si, fica cego, ele passa a ser dependente. Um homem que era independente, um homem que era o doutor da lei, fariseu, um homem sábio, rico, né, porque ele vem de uma família importante, a família de Benjamim, né, ele era a tribo de Benjamim, e não era qualquer pessoa, tinha cidadania romana, então você vê que ele não era qualquer pessoa. De repente ele ficou cego por causa da luz que ele encontra, que Cristo na luz encontra no caminho de Damasco, e ele fica cego, e agora ele tem que depender dos soldados, das pessoas, porque ele não consegue estar nesse mundo sem visão. E aí o Senhor fala para ele: vai que eu vou te mostrar ainda o que vai acontecer na tua vida. E aí ele passou a ser dependente, né? Dependente. E o Senhor diz para ele: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Paulo, um homem independente, passou a ser dependente, independente de Deus, dependente do outro. Todos nós somos dependentes, né? Então, aqui, dependente de Deus, nesse caso, nós somos dependentes de Deus. Efésios 3:1, pega a sua Bíblia, vamos lá, Efésios 3:1, Efésios 3:1, leia junto comigo. Independente, pastor, não vai ter EBD, não sei o quê. Não, nós aqui no canal Boa Semente temos um compromisso com a palavra. Tendo ou não EBD, a gente está comprometido. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Olha só, por causa do seu chamado. Então, um bom discípulo, por causa do seu chamado, ele não abre mão de fazer a obra de Deus, porque ele é dependente do Senhor. Ele fala, olha o que o apóstolo Paulo fala: eu, prisioneiro de Cristo. Quando ele fala prisioneiro de Cristo, está dizendo que ele está acoplado a Cristo, ele está junto de Cristo, ele está conectado com Cristo. Porque preso, né, significa, cadê? Preso, dependente de Deus, né? O verbo dependente significa estar preso a. O apóstolo Paulo está preso a, está agarrado ali em Deus, né? Muito bem. Depois a próxima referência é Êxodo 3,14. Deus ali fala o seu nome, né? Isso é importante. Tornar-se quando trabalha em nome dele. Deus diz assim: vai, Moisés, o eu sou te enviou. E por último, né, Simão, eis que Satanás vos pediu para ser andar como trigo. Lucas 22:31. Ou seja, nós temos que sermos dependentes de Deus. Eles haviam sido chamados para fortalecer os demais, mas precisavam depender de Deus. Para isso, Jesus ensina que sem Ele nada pode ser feito. E termina com João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Oh, glória! Louvado seja Deus! 1.3, tornar-se forte.
Nas cartas de Timóteo, Paulo escreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto e formado. Grife aí, ó, ninguém nasce pronto e formado, né? Não existe pastor que nasce pronto, não existe líder que nasce pronto. Ah, falou, nasceu pronto. Mentira. Todo mundo aprende, todo mundo tem a capacidade. Deus deu ao homem a capacidade de aprender e desenvolver, né? Então ninguém nasce pronto, nós estamos desenvolvendo. Gálatas 4, vamos ver esse versículo, Gálatas 4, versículo de número 19. E aqui a gente está com a Bíblia aqui, né? A Bíblia, o S-Word no computador, para ganhar tempo, que se a gente for procurar a referência vai demorar muito, mas vocês que estão em casa, no conforto do lar de vocês podem ler a Bíblia comigo sim. 4,19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Aleluia, que louvor, que maravilha. Então é que ele está dizendo assim, ó, ninguém nasce pronto e formado, mas nós somos gerados. Gerados por quê? Gerados pela palavra. João vai dizer que nós nascemos, mas não da carne e do sangue, mas fomos nascidos da água e do Espírito de Deus. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Então, tornar-se forte, aqui ele está dizendo o seguinte, que nós vamos crescendo, assim como a criança vai desenvolvendo, vai fortalecendo, nós também vamos nos fortalecendo. Aonde? Através da palavra de Deus, né? Através da palavra de Deus. Nesse texto, Gálatas 4,19, Paulo fala que ele sofre para que Cristo seja gerado no outro. Olha que coisa linda, né? 4,19, para que Cristo seja gerado em vós, formado em vós, né? Então, você como discípulo tem que sofrer para que o seu irmão possa se desenvolver. Ou seja, doar o seu tempo, doar a sua vida, doar seus recursos, ajudar, compreender os que são mais fracos, os que são mais simples, os que não entendem muito, para que você possa crescer. Tópico 2. Revela a maturidade espiritual. 2.1. Na caminhada com Cristo, um discípulo forte ajuda os outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando. Então, como eu falei lá na introdução, o cristão, o discípulo, ele vai justamente ajudar o próximo a também desenvolver o seu ministério, e não só isso, ele desenvolve o seu ministério e continua crescendo, né? Ele não acha que eu cheguei agora, tá tudo certinho e não tem problema, né? Tá tudo certo, eu vou ficar aqui e vou desenvolver. Não, ele entende que ele vai desenvolver junto com os outros. Filipenses 3, 12 e 13 vai dizer: não que eu já tenha recebido ou tenha já recebido a perfeição, mas prossigo, ou seja, avanço para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Oh, aleluia. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para a questão diante de mim. Olha que coisa linda. Então, esse tópico, né, é importante aqui, a gente na caminhada com Cristo, um discípulo forte ajuda os outros a crescerem e continue avançando. Meu irmão, continue avançando. 2024 está terminando, mas continue avançando. Não fique parado, não fique prostrado. Muitas das vezes nós queremos nos acomodar onde nós estamos, com aquilo que nós estamos ou aquilo que nós alcançamos, né? Mas Deus nos convida a avançar. Avance, né? Avance, caminhe para frente na caminhada com Cristo, porque fiel é aquele que prometeu: se Cristo comigo vai, eu irei. Então ele vai à frente e nós vamos atrás, porque somos bons discípulos do Mestre Jesus. Paulo exorta: tu, pois, meu filho, falando com Timóteo, né, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Olha que maravilha! Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto bem quanto mal. Então, nós que somos discipuladores, professores, mesmo, enfim, que todos nós podemos ensinar, todos nós podemos ajudar ao nosso irmão, não podemos ser imaturos, mas temos que ser maduros para que nós possamos discernir aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Aula de Bíblia purinha, né, irmão? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
Lembra que a gente começou falando sobre o apóstolo Paulo, exortando Timóteo, porque havia muitas fábulas, muitas histórias da carochinha, muito problema ali, e estava tudo misturado, que eles queriam botar tudo no evangelho. Ele falou, cuidado, sai disso. Agora, aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos o autor, né, muita conjectura, mas não fica nessas conjecturas, pelo menos o importante é que está escrito para o nosso bem, para o nosso crescimento. Ele está dizendo o seguinte, olha como é que ele está dizendo, que a gente tem que buscar esse crescimento, né, da seguinte forma. 14 vai dizer, mas o alimento sólido é para os adultos. Que alimento sólido? É a palavra, é o conhecimento, né? É para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, que não só ouvem, mas que também colocam aquilo em prática, porque Jesus havia dito, esta palavra vos digo, né? Mas bem-aventurado o homem que ouve e pratica, porque assemelhá-lo-ei a um homem que construiu sua casa na rocha. E aquele que não pratica é como um homem que construiu a casa na areia, e vem a chuva, vem o vento e destrói. Então o Hebreu está retomando essa ideia e falando, aquele que pratica não só recebe o alimento, não só tem o alimento, mas pratica, coloca em prática, tem as suas faculdades, a sua mente exercidas para discernir o bem e também o mal. Ou seja, quando ele vem essas historinhas, essas fofocadas, essas besteiras, sabe, aquela inventação que o pessoal fala, eu recebi uma nova revelação, Deus me deu uma revelação de Deus que não está na Bíblia. Sai disso, não existe a revelação que está na Bíblia. A revelação tem dois tipos, geral e particular. Pode ser que Deus te dê uma revelação para você, uma revelação para mim, mas para a igreja está na Bíblia, já está na Bíblia, tem nada para você botar, tem nada para você acrescentar. Se aparecer um pastor, seja onde for, você que fica seguindo aí pessoal no YouTube, no Instagram, seja o que for, no TikTok aí, dessas palavras rápidas que não tem profundidade, jargão, frase bonita, aí, meu Deus, é mesmo, e você segue essa pessoa, cuidado. Por quê? Porque não tem nova revelação, se não tiver na Bíblia, não tem nova revelação. Então ele está dizendo aqui, porque quando você se alimenta da palavra, suas faculdades mentais são abençoadas de maneira que você discerne. Opa, isso é de Deus. Não, isso não é de Deus. Está na Bíblia? Tá. Não está na Bíblia, então foge. Teve um irmão, teve uma revelação, né? E falou assim, eis que Deus me mostra aqui os anjos andando de bicicleta nessa vigília. Os anjos andando aqui, irmão. 7 anjos andando de bicicleta dando uma voltinha. Tem base bíblica para isso? Anjo não anda de bicicleta, anjo não vem para a igreja para ficar andando de bicicleta nem passeando. A Bíblia diz que anjos são mensageiros de Deus. Anjo não faz milagre, anjo não faz nada disso, anjo é mensageiro. Quando ele aparece é para trazer uma mensagem de Deus. Então isso não está na Bíblia, revelação que não está na Bíblia. Então, quando você tem um discernimento de Deus através da palavra, do alimento sólido das Escrituras, você consegue discernir se aquilo é de Deus ou se aquilo não é. 2.2, relacionamento com as ovelhas. Então, primeiro, você tem que ter o quê? Vida na caminhada com Cristo, e segundo, relacionamento com as ovelhas. Com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, os discípulos de Cristo têm de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme a sua estatura. Efésios, vamos lá para a Bíblia, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Efésios 4:13, que vai dizer para a gente aqui, do 13 ao 15. Mas veja bem, esse texto aqui está falando do relacionamento. Olha que importante, né? Se relacionar. O segredo da vitória do cristão é relacionamento. Se você não tem um relacionamento, você não tem uma vida com Deus, você não tem um crescimento sadio, você não tem como se desenvolver se você não se relaciona com o teu próximo. Aquela mulher que teve o azeite multiplicado pelo profeta, ela só conseguiu vitória porque ela tinha um bom relacionamento com as suas vizinhas. Porque se ela não tem um bom relacionamento com as suas vizinhas, ela não tinha como encontrar vaso emprestado. A proporção do seu milagre está na proporção da tua capacidade de fazer relacionamentos, de manter relacionamentos. Digita aí, que depois eu quero copiar de você aqui. A proporção do seu milagre está na tua proporção, na tua capacidade de realizar, ou de manter, de construir relacionamentos. É isso que eu quero deixar aqui para você. Então, olha que está aqui em Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade de varão,
do conhecimento de Deus, a perfeita varonidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Olha aí, quando você tem crescimento, você não é levado por qualquer coisa, por qualquer história. E você tem cuidado no seu relacionamento, você tem que entender o teu irmão que é mais fraco, que não consegue entender, né? Que não consegue lidar com isso. Você tem que descer até, muitas das vezes, até o nível da pessoa, no sentido de que tem coisas que ele não entende, você tem que se fazer ali, ó, descer no nível. É o que o apóstolo Paulo vai falar, me fiz louco para ganhar os loucos. Ou seja, você tem que descer, é mesmo, irmão, você não entende, mas vamos lá, Cristo vai ajudar e tal. Compreender muitas vezes quando ele te tratar mal, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe, ou aprendeu errado. Então, o discipulador tem que descer até o nível da pessoa. Não está em descer em briga, não, baixaria, não. É descer no sentido de ajudar aquela pessoa a subir no nível com Cristo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Hebreus 12, 14. Eu vou ler porque isso aqui é forte. Coloca aí, é forte, varão. Hebreus. A minha Bíblia, depois quando ela foge aqui. Hebreus, capítulo de número 12. Versículo 14, você 14. Eu quero agradecer a todos que são membros do canal, muito obrigado, os apoiadores do canal, muito obrigado. Esse ano foi um ano de bênção. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante que esse versículo o pessoal só fala da santificação, mas não esquece da paz. Irmão, sem santificação, ninguém verá a Deus, é só a parte B e a parte A. Os dois estão juntos. A paz e santificação são algo que é importante para o meu relacionamento com o meu próximo, meu relacionamento com Deus. Olha que maravilha, né? O verdadeiro discipulador não abdica da sua principal tarefa, cuidar dos discípulos. João 21, 16. Olha o que diz aqui, João 21, 16. Vamos lá. João 21, 16. Quero agradecer vocês que dão um like, tá? Tem gente que eu vou orar para Deus curar o dedo duro aí do pessoal que não consegue deixar um like no vídeo. 21:16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, aqui ele vai dizendo, né, 16, 17, né? E vai falar a mesma coisa: cuida dos outros, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si e as ovelhas confiadas pelo Espírito Santo. Atos 20, você já viu que é uma lição para ler Bíblia. Atos 20 e 28. Ah, pastor, por que a outra lição o senhor não leu a Bíblia? Porque cada lição é uma lição especial, diferente da outra. A gente tem que mudar. Comer arroz e feijão todo dia não dá. Atos 20 e 28. Tem que botar ali, né? O que vem botar? Uma carne seca? Você gosta de carne seca? Aí vai dar fome, né? Não sei o que você bota aí. Uma batata frita. Carioca é batata frita. Aqui é batata frita. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o vosso rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu vou botar aqui, é que aqui eu estou lendo a Almeida atualizada, né? Eu vou botar depois na Almeida corrigida, que a maioria das pessoas tem. Bom, e 2.3, na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar lá por Jesus. Né? Sem maturidade espiritual, a igreja não segue. Sabe por quê? Porque ela fica presa em questões, ela fica presa em picuinhas, fica presa em discussões, fica presa em historinhas, carochinhas, disse-me-disse, dissimulações, contendas, iras, porfias, obra da carne. Né? As obras da carne, Gálatas 5, né? 23, se eu não me engano. Né? Deixa eu ver aqui. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em tanto Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra é hoje, né? É hoje, nós estamos aqui, ó. Né? Nós estamos até hoje, até os confins da terra. Então, se a igreja está presa em picuinhas, naquilo que eu falei lá, ela não consegue avançar.
Gálatas 5, 21, corrigindo a referência que eu falei, 20 e 21, que são as obras da carne. Ó, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então tudo isso não agrada a Deus, tudo isso é obra da carne, não herdarão o reino de Deus. Quando a igreja está nesse mundo, envolvida nessas práticas, ela não consegue avançar, porque ela não recebe o Espírito, e é o Espírito que faz avançar, é o Espírito que segue, que faz a gente ir à frente, ultrapassar essas dificuldades. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis, maduros, seriam usados o suficiente para fazê-la avançar. Apenas maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra, porque o imaturo ele fica prendendo, ele não deixa avançar, ele não quer que ela cresça, ele quer dominar o rebanho. Isso era constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam sua ajuda, enquanto viajavam para pregar o Evangelho, como foi por Paulo, também acolhido por Gaio. O nome Gaio era bastante comum naquela época, temos sua referência em Atos 19, 29, eu já falei, né? Inclusive, talvez eu falei lá no começo, que talvez seja o mesmo Gaio, a gente não tem certeza. Estes textos, porém, não se referem sempre à mesma pessoa, como ele está dizendo. Pode ser que esse Gaio seja outra pessoa, segundo o autor, não é o mesmo. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus, 2 Timóteo 2,2, que é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, que é formar Timóteo, deixar Timóteo, e não só isso, né? Que Timóteo forme também novos obreiros, outras pessoas. 2 Timóteo 2,2 vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Atos 2,2, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem aos outros. Ou seja, Paulo está formando Timóteo para que Timóteo possa formar a outros. E esse é o segredo da igreja, o crescimento da igreja, né? É não deter o conhecimento, mas passar o conhecimento. O que nós temos visto, infelizmente, é que os mais velhos não estão passando o conhecimento para os mais novos, porque estão torcendo o nariz, falando assim: isso não é crente nada, a igreja mudou, a igreja não sei o quê. Ao invés de trazer a nova geração para si, está afastando essa geração. Ao invés de trazer, buscar a geração para perto dele, está afastando a geração dele, está afastando essas pessoas, de maneira que os jovens, então, por desconexão com esse mundo do antigo, com essas pessoas que estão torcendo o nariz, eles vão procurar outras referências e aí começam a gente ter tantos problemas na igreja, né? Embora isso não quer dizer que os problemas são culpa dos jovens, porque eu estou querendo dizer que os problemas são culpa da desconexão entre os mais antigos e os mais jovens. Por quê? Porque não transmitem o conhecimento, porque não conseguem, porque falham então nessa questão da condução da igreja, porque não conseguem se conectar com o outro, conectar com o próximo. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória, mas não se esquece de fazer os cursinhos aqui com a gente. Estou esperando você lá na Hotmart, curso para professores de EBD. Vem fazer logo, que vai ser benção. Depois do começo desse videozinho aí, ó, que é para você fazer o teu cursinho. O outro falou assim: eu não vou fazer porque não dá para aprender. Quer dizer, ele mesmo se limita, né? Se limita, eu não vou conseguir aprender. Irmão, você tem a mente de Cristo. Deus já colocou tudo aqui para você. Vídeo, internet, YouTube, só não aprende se você não quiser, ok? 3. Compromete-se com o crescimento. 3.1. Sendo exemplo. Paulo recomendou a Timóteo fosse exemplo dos fiéis. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Muito conhecido esse versículo. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, você tem que ser exemplo. Se o cristão não é exemplo, ele não consegue fazer avançar a igreja. Ele não se compromete com o crescimento do outro. Por quê? Porque se cada uma, presta atenção, a ideia aqui é a seguinte: se cada um é responsável pelo crescimento do outro, cada um também tem que ser exemplo, porque você está sendo observado. Eu e você estamos sendo observados. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós somos observados por uma grande nuvem de testemunhos, ou seja, as pessoas estão olhando nossa conduta. E por elas olharem nossa conduta, nós temos que ser exemplo para que elas possam ver o correto e fazer o correto. Porque a gente não ensina só com palavras, você não ensina só quando dá aula, você não ensina só na IBD, você ensina com a sua própria vida. Essa é a maior lição que um homem pode dar, que uma mulher pode dar, com a sua própria história, com a sua trajetória. Então, o apóstolo Paulo está falando que a gente tem que ser exemplo daqueles que nos observam, né? Por quê? Porque assim é uma forma de que as pessoas que nos olham possam crescer também espiritualmente, porque elas vão seguir o nosso exemplo.
E para isso nós temos que ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11:1, você já sabe que está escrito lá, mas eu vou ler já que eu estou mantendo essa dinâmica de leitura, né, da Bíblia. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Olha aí que maravilha, né? Então nós temos que ser imitadores de Cristo, porque quando eu imito a Cristo, as pessoas olham para mim e aí veem Cristo na minha vida e imitam-me, imitando-me estarão também imitando a Cristo. 3.2, ensinando a palavra. Olha que coisa linda. João revelou que Jesus é o verbo, é a palavra. João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência, humildade. Irmão, Jesus é a nossa referência. Não é político, não é homem, não é mulher, não é pastor. A minha referência é Jesus. Ele é a nossa referência. Ah, você falou que a gente tem que imitar para poder ser. Não, porque você olha para ela, se ela está imitando Jesus, é porque ela está mais próximo de Jesus. Então eu vou imitá-la, porque imitando-a eu estou imitando Jesus, ok? Não é porque eu estou imitando o Júlio ou fulano, não. O Júlio é o imitador de Cristo. E as pessoas não veem a Cristo, mas veem o Júlio. Da mesma forma, porque o nosso foco é imitar a Jesus, modelo de Jesus. Às vezes a gente fica pegado na lei, no que o profeta falou, no que Moisés falou, no que Elias falou, no que Tiago falou, no que... Não, irmão, o modelo para a igreja de Cristo Jesus é cristocêntrico. O que quer dizer cristocêntrico? Cristo é o nosso modelo, Cristo é a nossa esperança. Eu sigo o que Cristo fez. Então, se ele pregou amor, eu tenho que amar. Se ele foi manso, eu tenho que ser manso. Se ele foi da paz, eu tenho que ser da paz. Não há discussão quanto a isso. Se que alguém faz diferente, é porque não nasceu de novo. Cristo não vive na vida dele. Humildade, eu tenho que ser humilde. E eu tenho que ser fiel. Ok? A palavra de Deus é viva e eficaz e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente. Hebreus 3:4. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Hebreus 3. Cadê minha Bíblia? Minha Bíblia às vezes também some o negócio aqui, eu tenho que ficar procurando. Hebreus 3:4. Mas essa pausa é boa que você também procura. Eu sei que você lê comigo, você é o crente de Bereia. Você é um crente ligado aí, não fica só no que o pastor está falando, né? Porque um certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Hebreus, o pastor está voando aqui, é 3:4, não 4:3. Obrigado, irmão. Obrigado por ter me corrigido. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Eita, é forte. Então, para a igreja ser consistente, ela tem que estar ali conectada com Deus, porque é Ele que dá crescimento. Crescimento aonde? Na palavra. Aqui, a casa está ligada aí com a palavra, que está ligada com o que Jesus disse sobre aquele que ouve a palavra. Tem que estar construindo a sua casa na rocha que é Cristo. 3.3, apontando o Cristo. Os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas da perseguição, só passando a ter paz após a recomendação de Barnabé, Atos 9:27. Vamos ler, que é importante, porque o autor ele trabalha muito com as referências. Atos 9:27, glória a Deus por isso. 9, que é Bíblia, né, irmãos? Que é 9:27. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. Está falando de Paulo. E este lhe falara, e como em Damasco falaram ousadamente no nome de Jesus. Então, a igreja estava com medo, muito medo. Paulo estava perseguindo, matando. Era bem possível que tivesse outros. Quando Paulo aparece, eles ficam receosos, né, lá no 9:13, e Barnabé vem acalmar, falando assim, não, esse homem foi mudado. Vocês não sabem a metade da história. Paulo, ele estava em encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ficou cego, e deu um processo, e Deus já está preparando ele aí para ser um instrumento, um vaso nas mãos de Deus. Um discípulo forte é encorajador dos irmãos porque conhece os propósitos de Deus. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo. Atos 15:35, você já sabe, né? O apóstolo Paulo ele vai andar agora com Barnabé e vai ser importante os dois fazerem as primeiras viagens missionárias. Atos 15:35. Eu estou meio rouco assim porque eu preguei ontem na Senador Camará, tá uma bênção, você que está aí no Rio de Janeiro, quero fazer esse convite, vem para cá que está pegando fogo, Camará está em chamas, é bênção de Deus, eu estou meio rouco assim por causa disso.
Mas a minha agenda está aberta, hein? Se quiser me convidar para pregar, pode me chamar para pregar, que lá em Camará tem muito obreiro para pregar lá no domingo. Lá eu vou domingo, só não vou na ceia. Ceia eu não saio porque eu fico lá com minhas ovelhinhas lá. Mas tirando o segundo domingo, estou livre para poder estar pregando aí, ajudando no que for preciso, pode chamar, tá? Mas eu prefiro que seja um dia que eu não estou na igreja. Sábado, sexta-feira e por aí vai. Atos 15, 35, eu fico rouco. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha que bênção, né? Aí, sintetizando o tópico 3, compromete-se com o crescimento. Como que você se compromete com o crescimento, né? Faça a pergunta ao título. Como que você se compromete com o crescimento? 1, sendo exemplo. 2, ensinando a palavra. 3, apontando a Cristo. Conclusão, um discípulo forte tem o compromisso de formar outros discípulos fortes, aos quais pode recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus, credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes. Aqui, ó, conclusão, fechando aí com chave de ouro. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e